Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês, começando mais um semestre letivo, né? Com muita alegria, com muita satisfação, e muita satisfação. Semana passada, nós iniciamos as nossas aulas presenciais, fizemos uma transmissão online para vocês, muitas pessoas assistiram a nossa aula, nós ficamos muito satisfeitos, né? Tivemos uma boa participação também de alguns de vocês que assistiram aulas presenciais, e, bom, tudo correu tranquilamente, mas aconteceu um problema na hora de o professor aqui salvar a aula nas nuvens, né? Então, eu praticamente perdi a aula de semana passada. Eu vou repetir, então, o conteúdo para vocês, do que foi trabalhado, do que foi dito semana passada, vai estar disponibilizado normalmente para vocês ali no portal AVA, tá bom? Como aula assíncrona. Bom, semana passada nós falamos, então, a respeito do plano de ensino com vocês, né? É, Falamos das linhas de trabalho da ementa, onde nós destacamos aí, nós fizemos uma visão panorâmica dos assuntos relativos à religião que nós iremos trabalhar, como, por exemplo, tolerância religiosa, origem da vida, o que a religião tem a dizer diante de problemas, de problemas diversos, tais como a morte, problemas como doenças, tá, como uma pandemia que nós estamos vivendo agora, tudo isso nós vamos estar discutindo com vocês de uma certa maneira durante o semestre. Falamos com vocês a relação da religião com a ética e a moral, já que estamos vivendo uma crise ética moral muito grande, principalmente por causa deste período de pós-modernidade, né, que tem outros valores, é outra realidade, e a religião, ela procura, então, por meio de alguns desses princípios, estabelecer um parâmetro para as pessoas procurarem e seguirem avante diante dessas realidades em que nós estamos vivendo. Falamos de maneira superficial também, mostrando para vocês a importância da religião à nossa sociedade nos dias de hoje. E também mostramos e falamos da relação da religião com a disciplina, com o curso de vocês, que é o curso de Direito, né? Que é o curso de Direito. Entrando aqui. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar dando prosseguimento àquilo que nós falamos, que estava no plano de ensino, onde também destacamos a importância de vocês estarem assistindo às nossas aulas de maneira síncrona, né? Haja visto que esse retorno dessas aulas, desse novo modelo híbrido também, requer a participação ativa de vocês, e destacamos a necessidade de vocês prestarem muita atenção, mas muita atenção mesmo, na questão das faltas, além, logicamente, dos trabalhos que vão ser propostos e das provas que nós vamos realizar. Então, a gente destaca muito isso para que vocês possam ser aprovados ao final do semestre, ok? Bem, vamos destacar com vocês todo o material também da aula de semana passada e a aula desta semana também já está postado ali no Liceu. Eu gostaria que vocês baixassem o livro das religiões, que está em PDF, é um livro que está no nosso plano de ensino. Esse livro é disponibilizado também na biblioteca virtual, mas alguns podem ter dificuldade de acessar a biblioteca virtual, sem alguma coisa assim, internet ruim,
enfim, e aí está baixado, está disponibilizado o livro para vocês, que nós iremos utilizar muito esse semestre, principalmente no ciclo 1 e no ciclo 2. É um livro de Joe Steingarten, né, do qual nós gostaríamos muito de vocês estarem lendo ele. E lá já estão as referências das aulas nossas diárias. Disponibilizei também slides, e na medida que as aulas forem acontecendo, nós vamos disponibilizando alguns resumos das aulas. Isso não acontecerá sempre, já visto que vocês terão aula presencial de maneira virtual, né, aula síncrona virtual, e vocês terão aula assíncrona, ou seja, aula que serão sempre disponibilizadas para vocês, ok? Bom, vamos então discutir aquilo que nós trabalhamos com vocês no primeiro dia de aula. Daqui a pouco eu vou mostrar o slide para vocês, mas agora eu gostaria de comentar com vocês aquilo que nós trabalhamos semana passada. O tema da nossa aula de semana passada foi o destaque à religião, onde falamos que a religião, ela tem uma importância fundamental na sociedade de hoje. Então, nós destacamos a religião como o tema da nossa aula foi a explosão da religião, a religião em alta, ok? Nesse tema, nós debatemos a importância da religião, como a religião está presente nos nossos dias, e destacamos com vocês a função da religião, e algumas críticas que se fizeram e que se ainda fazem sobre a religião, ok? Mas vamos lá, vamos trabalhar aquilo que foi dito na semana passada, né? Bom, a ideia nossa é destacarmos a explosão da religião, a religião em alta, a religião que está bem ativa na nossa sociedade nos dias de hoje. Pois bem, para fazer um link a este tema, nós começamos justamente com aquela perguntinha básica que faz parte que é uma questão existencial humana do homem, que está muito preocupado em saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, e assim, e também, então, nós vamos procurar responder essas perguntas a partir de uma outra pergunta também, que é muito pertinente, que se pergunta muito nas nossas aulas. Por que estudar religião? Para que serve a religião? E por que estudar a religião nas nossas aulas? Né? Primeiro, porque esta instituição é uma instituição confessional, e se é confessional, então o ensino da religião é preponderante, tá? Então, nós estaremos trabalhando com vocês aqui a religião, não de forma proselitista, não como forma de inculcar alguma coisa em vocês, com a obrigação de fazer com que vocês convertam a uma fé religiosa. Nada disso. Nós estaremos aqui discutindo com vocês e debatendo com vocês aspectos da religião, falando da importância da religião para a nossa sociedade, na construção da nossa sociedade. Estaremos abordando aqui o fenômeno religioso, que é o que nos interessa aqui discutir, né, as características básicas do fenômeno religioso, os aspectos da religião, como a fé, o rito, ritos, cerimônias, a comunhão, como a religião está presente na nossa sociedade, né? Então, para isso, nós esperamos que vocês busquem ativamente o estudo da nossa disciplina. Vocês vão ver que é muito interessante o estudo, e que não basta, né? E que a intenção nossa não é fazer a conversão de vocês aqui, a nossa religião ou religião da instituição, nada disso. Então, aqui o objetivo é fazer uma discussão, uma reflexão crítica
uma reflexão da religião e da religiosidade como um todo, ok? Então, vamos lá. O que nós, quando discutimos, quando vamos falar sobre religião, uma primeira pergunta que nos aparece para que serve a religião? Para que serve a religião? Bom, para responder essas perguntas, nós temos diversas respostas, né? Vai depender muito do olhar que lançamos sobre aquilo que destacamos agora há pouco com vocês, que é o fenômeno religioso, né? Vamos destacar aqui, vamos procurar mostrar aqui para vocês hoje o fenômeno religioso nas suas relações, nos seus aspectos, como ela se dá na nossa sociedade, ok? Então, a religião é um fenômeno que expressa as experiências mais profundas da pessoa humana em relação ao transcendente, né? É o transcendente, que transcende a realidade material nossa, ou seja, a relação do homem com Deus, né? E essa relação não pode ser penetrada simplesmente no âmago, a gente poder entender ela no âmago, vamos dizer assim, de um observador externo. É preciso que a pessoa tenha uma noção básica do que vem a ser religião para procurar entender do que vem a ser a religião e a religiosidade, né? Por quê? Porque as pessoas, ao procurarem a religião, elas estão procurando, na religião, respostas para atender às suas expectativas, estão procurando respostas para os seus desejos, estão ali procurando entender as grandes questões da existência humana, como eu disse agora há pouco, que nos são colocadas no dia a dia, por que existem tantas doenças, né? Por que veio esta pandemia? Por que eu nasci? Quem me criou? Para onde eu vou? E etc, e etc. Então, nós estamos aí procurando respostas para isso. Filosofia faz isso, ciência faz isso, mas a religião também tem o seu método próprio e tem os seus elementos próprios para fazer isso. Dentre esses elementos próprios da religião, que vão oferecer respostas para essas questões que nós levantamos agora, nós temos aí diversos símbolos religiosos, mitos, ritos e doutrinas religiosas, né, que estão relacionados com a vida dos praticantes, a vida das pessoas que são religiosas, que estão relacionados também com o dia a dia, com a vida cotidiana de cada um. E tudo isso aqui influencia as práticas sociais das pessoas, do ser humano que estão inseridos na sociedade. E, consequentemente, vão interferir na vida da sociedade. E é justamente esta incidência, e é justamente essa busca sobre a vida e as práticas sociais que a própria religião, ela deve ser estudada, ela merece ser estudada como um objeto um objeto de estudo ao lado de outras disciplinas, de outras situações também, analisadas também de acordo com situações que ocorrem na sociedade de maneira cotidiana. Então, a religião ela pode ser analisada com relação à economia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, com relação à política, com relação à vida diária e cotidiana da vida das pessoas. Ok? Outro ponto levantado por nós, na nossa aula, é que qual é o objetivo da religião? A religião, ela procura garantir um sentido e uma identidade, cultural, né? Ao explicar a vida e a morte, o prazer, a dor, a doença, a saúde, a alegria, a tristeza, a religião está apresentando
aí um referencial básico que fornece uma determinada visão de mundo que possibilita, vamos dizer assim, dar sentido e uma ordem à confusão e o caos generalizado presente na sociedade em que vivemos, né? Presentes nessa sociedade que vivemos nos dias de hoje, né? Ah, pois bem, se a desordem, se o caos existente ah, na vida social, se o caos, se a desordem presente também na vida individual das pessoas traz angústia, dor, sofrimento, né? A religião, de uma certa maneira, ela possibilita o enfrentamento das diversas, é, ela possibilita o enfrentamento, vamos dizer assim, é, das diversas situações que vão recorrendo diariamente ao transcendente, ou seja, a Deus, né? A Deus. A religião acaba sendo a produtora, vamos dizer assim, de sentido para a trajetória humana aqui na Terra. Tem um livro muito interessante, né? Alguns de vocês já leram, conhecem, ou melhor dizendo, tem uma frase muito interessante no livro, Grandes, Grande Sertão, Veredas, né, de João Guimarães Rosa, onde tem uma frase ali de Ribaldo Tatarana, né, que é muito interessante, quando ele destaca uma fala sobre a religião, né? E ali, Ribaldo Tataranda nos diz que a religião é importante para desendoidar, desendoidecer as pessoas, né? Ou seja, a religião, ela aponta, o que ele está querendo dizer, de maneira bem subliminar mesmo, é que a religião aponta para uma das funções da própria religião, né? Ou seja, fornecer um sentido para a existência, a existência individual, né, e coletiva, e organizar o imaginário das pessoas de acordo com as representações humanas, de acordo com o mundo, de acordo com a sociedade onde as pessoas vivem, né? Ao desendoidecer, a, ao desendoidar, a religião nada mais faz do que possibilitar às pessoas e aos grupos sociais organizar a sua realidade de forma bem ordenada, concatenada, dentro do ponto de vista pessoal, quanto ao ponto de vista social. Um outro aspecto que foi abordado por nós de maneira muito rápida, que nós vamos voltar durante aí, principalmente no ciclo 1, a debater sobre essas questões, que a religião, tá? É que a religião, ela diz respeito à construção de uma identidade cultural, à construção de uma identidade cultural. Ela possibilita às pessoas e aos grupos sociais criarem a sua própria identidade, ou redescobrirem aquilo que permite a sua sobrevivência cultural no mundo em que as pessoas vivem. Lembrando que nós vivemos hoje uma espécie de caldeirão da cultura, né, seguindo uma outra característica da pós-modernidade. A cultura brasileira hoje já é uma cultura bem miscigenada, né? Nós temos a nossa cultura, a cultura dos índios nativos que aqui estavam, depois dos portugueses que aqui chegaram, e também dos negros que vieram para cá escravizados, e que formaram a nossa cultura brasileira. Mas com este momento de pós-modernidade, o mundo hoje está interligado em diversas outras culturas, né? Em diversas outras culturas,
E isso traz um certo desnorteamento para as pessoas. A religião, ela é uma espécie de amálgama, ela é uma espécie de um cimento que traz uma liga a fim de cimentar as relações humanas dentro dessa sociedade humana, da sociedade em que se vive, né? Por quê? Porque a religião, ela toca nos sentimentos mais profundos da vida do homem, que são expressos muitas vezes, que são expressos nos mitos, nos símbolos e nos ritos, que são aspectos da religião. Ela faz isso sacralizando, né, todos esses elementos e tornando os elementos religiosos como algo que é intocável e como algo que é sagrado. E assim, os grupos religiosos delimitam, então, aqueles elementos que vão diferenciando de outros grupos e vão criando uma identidade própria na medida em que eles vão se ajuntando e se relacionando de acordo com a proximidade cultural de cada religião, ok? Bom, então, apresentar as razões, né, que fundamentam a vida, que dão sentido à vida, nas próprias dimensões do dia a dia, é uma das funções da religião. Ao buscarem nas religiões, né, o sentido ou as razões da existência da vida, por exemplo, as pessoas, os grupos sociais, eles estão procurando tornar a vida mais agradável no mundo e na própria sociedade. Desta forma, na medida que as pessoas vão exercendo esta função, a religião, ela pode legitimar ou criticar uma determinada forma de organização social e, por isso, favorecer ou contrariar os interesses dos diversos grupos sociais. Esse é o outro aspecto também que nós vamos aqui discutir muito com vocês durante este semestre. E aí entra essa questão, né, da manutenção da ordem da organização ou da contestação religiosa, né? E aí, então, nós estamos aí. Também esse paradigma que nós vamos discutir com vocês durante este primeiro ciclo, principalmente, né? Então, a legitimação ou crítica, manutenção ou contestação da ordem social existente. Isso também é outro ponto, então, que vamos debater e vamos destacar, informando a vocês que a religião, ela pode exercer em momentos mais variados, essas duas funções, ou essas funções que acabamos de dizer aqui com vocês. Por quê? Porque a religião, ela contém elementos necessários para justificar ou para questionar a própria vida, e que se fazem referência dos mais desejos profundos, nos sonhos das pessoas e nas utopias humanas, né? Ah, nós vamos aqui discutir com vocês, né? Nós vamos discutir com vocês essa questão, por exemplo, de muitas das críticas que se foram feitas, além da própria manutenção e da organização do status quo religioso vigente na época, né? Na aula passada nós discutimos isso, e eu já vou mostrar um slide para vocês falando sobre isso, mas muitas pessoas fizeram críticas à religião, muitos autores insistiram basicamente na função negativa da religião, que é a contestação da ordem social existente, né? Então, para muitos desses autores, a religião servia, a priori, né, tinha a função única de legitimar e justificar uma ordem pré-existente, uma ordem social existente, melhor dizendo. Ordem essa que já estava imposta, que foi colocada, e que é uma ordem para a exploração do próprio homem pelo homem, né? Um desses autores, como nós chamamos a atenção com vocês, foi Karl Marx, né? Ele tentou expressar essa religiosidade criativa naquela célebre
frase, ele afirmava que a religião era o ópio do povo. Quando ele diz isso, ele queria dizer que a religião teria como função alienar as pessoas e os grupos sociais das condições corretas da sua própria existência, na condição de dominação, de subjugação, de opressão em que as pessoas vivendo. E essa condição de alienação, de opressão, de violência, né, era provocada justamente pelas classes dominantes. Marx, ele chegou a admitir a religião, né, a possibilidade da religião de conter até em certos momentos protestos como a religião. No livro que ele escreveu, né, A Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Karl Marx ele falava, a miséria religiosa é, por um lado, a expressão da miséria real, e, por um outro lado, o protesto contra a miséria real. E, nesse sentido, ela também, quer dizer, de maneira bem superficial, ele fala desta outra função positiva, mas o destaque maior foi sempre em cima da função de manutenção da ordem, de manutenção e legitimação da ordem vigente, onde as pessoas estavam sempre alienadas, né? Esta posição de Marx, né, aponta para a religião no seu aspecto negativo, né? E isso influenciou muitos e muitos intelectuais que foram adotando esses pressupostos teóricos, né, trabalhados por Karl Marx, né? Bom, por Karl Marx, né? E aí muitos desses religiosos, né? Muitos desses religiosos vão se debruçar no estudo e na crítica da religião, mas vão buscar os seus aspectos negativos, né? Os seus aspectos negativos. Mas, e aí surge um problema, é que muitos dos críticos da religião esquecem de analisar a religião nas suas diversas manifestações históricas, né? E vão analisar a religião sempre de forma bem generalizante, analisando o fenômeno religioso de forma bem geral. E aí acaba concluindo, ou acabaram concluindo, que a religião, ela tinha a tarefa de exercer o controle social sobre as pessoas de maneira individual, principalmente na consciência individual de cada pessoa, bem como também dos grupos sociais que existiam, né? Bom, na prática, gente, se nós pararmos um pouquinho e pensarmos e discutirmos, né, nós vamos aí chegarmos à conclusão em analisarmos a história de muitas das religiões, nós encontramos, sim, as duas funções da religião que nós estamos abordando aqui, como a manutenção e a contestação da ordem existente. Isso pode ser observado, por exemplo, no estudo do judaísmo, em que a religião, nos diversos momentos, foi instrumento de dominação, mas em outros momentos, como, por exemplo, no caso dos profetas, ou na época dos profetas, né, dos profetas retratados ali na Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos observar todos eles, esses profetas, contestando a ordem social vigente. O cristianismo surge a partir, né, lógico, da prática profética de Jesus Cristo, que criticava a dominação romana,
criticou profundamente a sociedade romana, bem como a religião oficial do Império Romano. Também o próprio Império, desculpa, o próprio cristianismo, né, sobretudo ali a partir da submissão da Igreja cristã ao Estado romano, do século I até o século IV, exerceu uma função de manutenção do status quo vigente. Na história da América Latina, né, embora o cristianismo tenha exercido um papel muito forte, nós podemos observar aí uma função negativa da religião quando ela alimentou muitos movimentos, mas muitos movimentos mesmo populares de resistência e de luta contra a própria dominação colonial, né? E aí, então, nós temos a função do cristianismo na América Latina de manutenção, de ruptura da ordem social. Também ainda, citando este exemplo, sobre o cristianismo e sua atuação aqui na América Latina, a partir de 1960, nós vamos observar diversos fatores, diversos setores das igrejas cristãs reagindo de forma profética, né, contra a opressão da ditadura ou dos grupos totalitários, sempre recorrendo à potencial crítica e libertação, dando ênfase à liberdade das pessoas, né? Bem, na história do Brasil, as religiões indígenas e afrodescendentes, elas tiveram, de forma mais ampla, né, um papel fundamental na luta contra a escravidão e também um papel fundamental na defesa dos seus direitos culturais, dos seus direitos e valores culturais, buscando toda a preservação da sua própria identidade cultural, em contraposição aos processos vamos chamar assim, de destruição das culturas oprimidas, Bom, esses exemplos que nós citamos aqui para vocês são somente alguns de tantos outros presentes na história da vida do homem, dos quais nós iremos destacar com vocês de forma bem mais ampla, procurando compreender a realidade e as contradições ao longo da história, procurando mostrar para vocês aí as contradições potenciais necessárias para a gente entender este mundo a partir do prisma religioso. E, acima de tudo, procurar entender as religiões, a religião do próximo, as diferenças e as suas diferenças, para que todos possam ser respeitados e alcançar a paz, ok? Já haja visto que nós estamos vivendo um momento tão difícil, um momento tão conturbado de maneira religiosa, com muitas e muitas guerras, com muitas e muitos problemas religiosos esparramados no mundo todo. Bem, gostaria de apresentar para vocês, e vou compartilhar na tela aqui com vocês agora, o slide que nós utilizamos na aula passada, né? Nós utilizamos... esse slides aqui, do qual já está postado para vocês ali no AVA, ok? Então, já falamos para vocês que a religião está muito forte presente nos nossos dias hoje, né? Então, nós vivemos uma explosão religiosa muito, muito grande. E isso mesmo diante deste quadro em que
vivemos, onde a secularização está presente nessa sociedade, né? Há um movimento secular da religião neste sentido, do qual nós vamos discutir esse tema durante o ciclo 1 e o ciclo 2, principalmente, mas diante da tecnologia, diante das características, diante do momentos da sociedade pós-moderna que estamos vivendo. Independentemente disso, há uma explosão religiosa muito grande. O ser humano, ele é inerente, ele é uma pessoa religiosa, ele é um homos religiosos. Então, ele busca religião, ele procura um contato com a religião, mesmo em detrimento também às críticas que se foram feitas à religião. Como nós já falamos, Karl Marx afirmava que a religião era o ópio do povo, tentando afirmando que a função negativa da religião seria de alienar o próprio ser humano, fazendo com que elas esquecessem dos seus problemas sociais. Também, um outro que criticou a religião era Freud, quando ele disse que a religião é uma neurose universal, né? E mesmo diante desses problemas todos, a religião superou essa crítica devido a três fatores, principalmente, que nós vamos elencar para vocês ainda. O primeiro fator é esta questão da abertura e resposta. O ser humano é um ser ávido à religião. O ser humano, ele se sente uma pessoa incompleta, finita, e então ele olha para o céu, ele olha e observa o universo, observa a natureza, vê que é impossível do próprio homem ter criado um mundo tão bem organizado, que funciona de maneira seguindo determinadas leis específicas da vida, como dia, noite, calor, frio, e etc., e de maneira tão perfeita. Então, o ser humano é um ser que busca a transcendência, que se sente incompleto, que busca essa transcendência, que está buscando este Deus, né? Que busca o Deus o tempo todo e está procurando que busca Deus o tempo todo. Vejam bem que nós comentamos com vocês que muitas das críticas feitas às religiões é que a religião ela pertence ao campo do misticismo, do infantilismo, da superstição, do atraso, das civilizações antigas, e que tudo isso tinha que ser superado pela sociedade moderna. Ora, hoje nós observamos que todas as sociedades, todos os países do mundo todo, eles expressam de uma forma ou de outra um tipo de religiosidade. Então, nós observamos aí que a religião, ela é fruto da própria abertura natural do ser humano à natureza. Ele busca entender a realidade, ele quer entender a realidade, se sente uma pessoa incompleta nesta vida, e ele quer respostas, e ele quer buscar Deus para acalentar a sua vida, como nós dissemos, para organizar a sua vida e dar um rumo, um prumo para o seu dia a dia, ok? Bom, a religião, ela, também o segundo ponto, é que ela é respostas para para as grandes perguntas, tais como nós já falamos com vocês aí. A religião procura dar respostas para as questões existenciais da vida, como a questão da morte. Será por que é que todas as pessoas morrem? Será que a morte é o fim de todas as coisas? Por que é que as pessoas sofrem? Por que aqueles que fazem o bem também sofrem? Será que o sofrimento é um mal necessário? Né? Será que há uma vida no além, após a morte? Outra coisa também, qual o sentido da vida? O que as pessoas vêm fazer nesta vida? Qual é o verdadeiro sentido do dia a dia das pessoas? Né? Então,
o racionalismo, como nós escrevemos aí nesse slide, ele procurou dar respostas para isso, mas ele acabou dando um tiro no pé. Por quê? Porque as ideias iluministas e racionalistas, elas levantavam mais e mais questionamentos, ao invés de procurar dar respostas certas para os dilemas do ser humano, né? Então, alguns problemas, como a queda das utopias sociais, comunismo, capitalismo, por exemplo, né? A crise não resolveram um problema da humanidade, pelo contrário, fez foi aumentar, exacerbar uma série de outros problemas sociais, como, por exemplo, por exemplo, o crescimento, o surgimento da crise ecológica, o aumento do desemprego, o avanço das drogas e da violência na sociedade, né? Então, os movimentos racionalistas, eles não deram alternativas plausíveis, corretas, ou propostas convincentes para explicar a realidade do mundo, né? Então, na prática, a crítica feminista dava muito ênfase ao, humanismo, ao homem, e dava muita ênfase à busca pelo aspecto material. Mas esse materialismo nada fez mais, esse materialismo todo fez com que houvesse uma explosão do sagrado no mundo. Haja visto que o materialismo diz que você vale o que você tem. Se você não tem, você vale aquilo que você se você tem pouco, então você vale pouco dentro dessa sociedade. E ninguém te importa. Ora, isso aí é uma visão muito negativista, muito ruim do próprio ser humano e da sociedade como um todo. E isso, nem todas as pessoas veem isso com bons olhos. E a religião não é diferente. Ela fala que o ser humano ela tem importância nessa realidade toda. Então, ela tem muita importância nessa realidade toda, né? Então, na medida que ela vai oferecendo respostas para esses dilemas, vai havendo uma busca constante e um retorno, uma busca constante à religião, um retorno ao sagrado. Segundo ponto, nós discutimos com vocês a questão da pós-modernidade, né? A pós-modernidade, ela é caracterizada por desejos de experiências, de emoções, de mistérios, de sentimentos, né? Acontece que estas experiências, elas são muito efêmeras, essas emoções, elas não são duradouras, né? Esses mistérios, eles são rapidamente descortinados, eles são redescobertos, e as pessoas ficam em paranoia. Os sentimentos é outra coisa muito superficial na vida da sociedade moderna, né? Nós não temos uma relação de amizade real com as pessoas, né? Ou se temos, o nosso grupo é muito restrito. Então, as pessoas não se importam com um outro mais. Há um crescimento, há uma banalidade do mal. Dentro deste momento que nós estamos vivendo de pós-modernidade, né? Então, isso gera uma consequência, isso gera um problema. O grande problema é o medo. As pessoas ficam com medo. As pessoas hoje têm medo de tudo e qualquer coisa. O medo é algo que está presente na vida da sociedade, embora muitas pessoas não admitam isso, né? E o medo também gera consequências. O primeiro deles é impelir as pessoas a buscarem, né, a segurança. Levam as pessoas a buscarem, a querer ter mais contato com o próximo, a ter mais afetos, a ter mais sentimentos. Então, a religião, ela surge nestes momentos oferecendo remédios, soluções
para esses problemas, né? Ela afirma que Deus é o socorro bem presente nas horas de dificuldades e de angústia, né? É o socorro bem presente, ela procura oferecer soluções para isso, né? Ela diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o maior dos mandamentos, mas amar ao próximo como a ti mesmo é uma expressão maior de afeto. Tudo isso acalenta o coração do ser humano e o ser humano procura as religiões para ter essa identidade, para ter essa proximidade e estarem perto das pessoas, tá? Bom, outro ponto também é que as pessoas recorrem à religião para alcançar um socorro bem presente também diante desses problemas, principalmente as pessoas que têm dificuldades econômicas, que vivem dificuldades econômicas, pessoas que são pobres, pessoas que são vistos dentro da sociedade como excluídos, que são os excluídos e os marginalizados, que são vistos como pessoas descartadas nas sociedades, são vistos como pessoas que não têm importância, como as criancinhas, como os meninos, né, eram na sociedade antiga, e Jesus lá foi recriminado por estar cuidando das criancinhas, e Jesus fala, bem-aventurados, deixai a vir as minhas criancinhas, pois os tais aos reinos de Deus. Então, as religiões, elas têm uma parte especial, específica, aliás, melhor dizendo, a religião é composta de pobres, de pessoas excluídas e marginalizadas, né? Ok? Então, por isso, a religião está em alta. Essas pessoas que são grande maioria na nossa sociedade, né, essas pessoas recorrem a Deus de uma forma ou de outra. E um outro ponto a destacar é que surge nos nossos dias hoje uma nova religiosidade. Essa nova religiosidade é diferente daquilo que era proposta pelas nossas igrejas históricas, né? Que diz que você tinha que ser membro, adepto, único e exclusivo da religião, e exclusivo de uma religião, que você não deveria questionar a própria religião, que a religião era suficiente para mostrar aquilo que você deveria fazer, os destinos da sociedade como um todo, né? Então, as religiões históricas, as religiões as religiões cristãs, principalmente, né, mais presente nesses últimos 2000 anos, elas mostravam um caminho que o fiel deveria trilhar, seguir, ela dava direção para as pessoas. E ela literalmente fazia isso, não baseado no livre-arbítrio, apesar de esse ser o discurso, mas as pessoas teriam que cumprir aquilo que estava expresso nos mandamentos das igrejas. Bom, e isso fez com que essas igrejas tradicionais perdessem ao longo dos tempos, e principalmente depois das críticas que se fizeram, das críticas iluministas que se fizeram às essas igrejas tradicionais, perdessem muitos fiéis por uma série de causas. Dentre essas causas, nós queríamos destacar duas para finalizar aquilo que nós conversamos com vocês na semana passada. Nós queríamos destacar a questão do subjetivismo religioso e a questão do subjetivismo espiritual. A questão do subjetivismo religioso é que muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, elas vão procurar a religião não por uma questão de tradição, porque de uma herança de pai para filho, né? Nada disso, mas vai procurar a religião simplesmente para atender às suas necessidades, seus interesses, mas não estão muito preocupados em estar presentes e engajados, serem membros de uma determinada religião. Outro ponto que nós destacamos com vocês também na aula é sobre o subjetivismo espiritual.
As pessoas acham muito importante aquilo que nós chamamos de subjetivismo espiritual. O que seria isso? Bom, as pessoas procuram uma religião, né, procurando cura, consolações, prosperidade, soluções para os problemas do dia a dia, e etc. Né? Então, as pessoas vão à igreja e ali estão procurando soluções, procurando um caminho para entender a realidade e tentar superar os momentos de angústias, os problemas financeiros que vivem, etc, etc. Mas não querem, de maneira nenhuma, se envolver com o aspecto comunitário da igreja. Então, não participam na igreja, não trabalham mais pela igreja. Mas, no entanto, eles sabem da necessidade da igreja, da comunidade, vai ali, participa, mas vai embora para casa. Não está muito interessado na igreja. Então, aí nós temos o lema: Deus sim, igreja não. Isso é chamado de subjetivismo espiritual. No entanto, mesmo diante desta nova religiosidade, surgiu surgiu um grupo muito grande de pessoas aí que vão buscando a religião, que buscam a religião, não a religião tradicional, mas um novo tipo de religiosidade, que um novo tipo de religiosidade para atender as demandas do interesse de cada pessoa, ok? Esse foi o slide que nós trabalhamos com vocês. Deixa eu fechar aqui. Tá? Deixa eu ver quanto tempo de aula que nós temos. Ainda temos alguns minutos, ok? E para fecharmos a nossa aula, né, nós nós só para finalizar a nossa aula, então, nós destacamos com vocês sobre o papel da religião, né? Então, o papel da religião aqui seria o de explicar, né, as questões existenciais da vida do ser humano, onde viemos, por que surgimos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, a vida depois da morte, né? Então, quando nós indagamos, na verdade, sobre o papel da religião, nós estamos aí associando a ideia daquilo que chamamos de sentimento religioso, né? Que fundamenta aí a essência do ser humano. É um sentimento natural que faz parte da própria, que é inerente ao próprio ser humano, né? Onde as pessoas estão aí, por exemplo, que a gente pode perceber tranquilamente diante da própria lei da adoração, onde as pessoas buscam naturalmente adorar o ser transcendental, né? Eles estão aí, o homem, de diversas maneiras, está buscando aí reverenciar o Criador, o transcendente, o ser supremo, o ser sobrenatural, o desconhecido, né? Independentemente da sua razão, do seu grau de estudo, da sua inteligência, da cultura, enfim, o ser humano, ele vai ali e procura Deus de diversas formas, de diversas maneiras, né? Nós vamos observar isso o tempo todo. Então, nós podemos notar, então, que a religião é muito presente na nossa sociedade, ela é muito importante, ela tem um papel preponderante dentro da nossa sociedade, né? Além de tudo isso que nós falamos com vocês, nós podemos perceber aí a importância da religião na nossa sociedade a partir de, por exemplo, de
alguns elementos e práticas pessoais na nossa sociedade que são marcados por ideias, que são marcados por ritos, que são marcados por símbolos, que são consagrados ao campo religioso. Por exemplo, as práticas familiares, né? Por exemplo, as práticas familiares, né? Vejam bem, vamos pensar aqui o casamento, né? O casamento numa sociedade como a nossa sociedade brasileira, né? Muitas pessoas só se casam e acham que o casamento válido é aquele que tem que ser feito na presença de um líder religioso, com a bênção de um líder religioso, né? As crianças, quando nascem, são apresentadas a Deus. As crianças, quando nascem, os pais têm uma grande preocupação de batizar essas pessoas e falarem que essas pessoas são pessoas que serão pessoas dedicadas a Deus, serão batizadas em nome de Deus. Quando uma pessoa morre, nós vamos observar o velamento dessa pessoa, as pessoas fazendo ali, velando aquela pessoa, orando pelaquela pessoa, pedindo a Deus piedade, compaixão daquela pessoa, pedindo para receber aquela pessoa no seu seio depois da morte, né? Então, a gente pode perceber isso tranquilamente. Outro fato também interessante, percebível em vários aspectos da nossa sociedade. No esporte, por exemplo, né? As pessoas, os jogadores, quando vão comemorar um gol, eles estão ali, saem correndo e ajoelham no chão e apontam o dedo para cima, abrem os braços, né? E fazem as suas orações e agradecimentos a Deus. Nas nossas músicas, né? Muitas músicas ou personagens religiosos são retratados nas nossas músicas, né? No trato, no aspecto da saúde que nós estamos vivendo aqui hoje, né? A questão do aspecto do trato da dor, da vida após a morte, né? Da vida, da própria vida, tudo isso nós temos aí um destaque para a religião muito grande, muito importante no nosso dia a dia. Nos nossos calendários, nós observamos isso pelas datas festivas, como Natal, Ano Novo, Dia de Todos os Santos, Dia de Finados, e etc., né? Dia de grandes eventos eclesiásticos, como, por exemplo, Ressurreição, Páscoa, e etc., né? Também vamos perceber aí uma relação muito grande em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a filosofia, a religião se relacionando com a filosofia, com a psicologia, com a sociologia, com a história, com a geografia e assim por diante. Também nós notamos aí na literatura, na cultura de uma maneira geral, como, por exemplo, na literatura, nos cinemas, nas novelas, na alimentação, na linguagem. A alimentação é uma coisa muito importante, né? Vamos destacar aqui com vocês. Nós temos muitas regras alimentares. Os judeus têm as suas próprias regras alimentares, os islâmicos, os cristãos, todos nós temos, né? A questão do turismo, né? O turismo religioso movimenta diversos países e cidades no mundo inteiro, né? Trindade, Vaticano, Itália, Israel, e assim por diante, né? Bom, outro ponto a se destacar também é a religião como também influenciando na política internacional. Nós podemos observar isso muito presente nos nossos dias, de forma negativa ou positiva, dependendo do contexto, dependendo do momento, nós vamos observar a influência da religião nas questões políticas, né? Por exemplo, os crentes extremistas, como, por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão, há muitos crentes extremistas, por exemplo, que não aceitam aí pessoas, só aceitam o criacionismo, não aceitam o evolucionismo,
por exemplo, e isso leva a um radicalismo muito grande, né? Nós tivemos aí, finalizado o mês passado, um governo muito extremista e radical, que foi o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, né? E isso também reflete entre os conflitos, em diversos conflitos mundiais, como conflitos entre muçulmanos e hinduístas na Índia, entre cristãos e muçulmanos na região dos Balcãs, no Oriente Médio também, entre católicos e protestantes na Irlanda e assim por diante, né? Ah, também a importância da religião é muito grande para nós entendermos a própria religião do outro, né? A própria cultura do outro, né? Quando nós olhamos e vemos uma mulher, né, de burca, nós já sabemos, lógico, que rapidamente que essa mulher é oriunda de uma cultura islâmica, que essa mulher ela pode estar sendo oprimida por um aspecto negativo da religião islâmica e assim por diante. Além do mais, e aqui eu gostaria de destacar a importância muito grande da religião no aspecto da tolerância religiosa. É imprescindível que conheçamos a religião do outro para que nós possamos entender a religião do outro e a proximidade dessa religião na nossa cultura e no dia a dia. É imprescindível isso, né, para garantir o respeito à religião do outro, né? Então, eu preciso ter uma tolerância religiosa muito grande. E para isso eu preciso entender a religião do outro, né? Nós devemos lembrar que cada pessoa deve ter o direito de ter a sua própria religião, de seguir a sua própria religião, de ter o seu próprio Deus e de praticar e de fazer aquilo que quiser. Então, isso está muito ligado à questão do respeito, tá? Ah, questão do respeito. Nós poderíamos aí discutir também uma série de coisas da importância da religião e da influência dela na sociedade. Então, nós poderíamos observar, por exemplo, na arquitetura e na engenharia, as pirâmides do Egito e as pirâmides no Peru, a esfinge de Gizé, lá no Egito, né? Também, né? Uma quantidade grande de esculturas, de estátuas, né? Esparramadas aí no mundo afora. Nós teríamos aí também o Paternon, que era o local, era um templo religioso à deusa Diana, na Grécia Antiga, lá no Monte Olimpo, se eu não me engano, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós tínhamos o Templo de Salomão. Enfim, nós temos esculturas, nós temos pinturas, né? Nós temos ah, nós temos pinturas, nós temos muitas músicas de Beethoven, Mozart, Bach, Aleluia de Handel é fantástica, né? As músicas gospel que nós temos hoje, as músicas chamadas do negro espiritual, enfim, na literatura divina, a Divina Comédia de Dante Alighieri, é muita coisa. Outro ponto que nós vamos destacar com vocês é a questão da relação entre moral e ciência, moral e ética, né? Há uma relação muito grande entre moral e ética, né? E religião. A moral está relacionada com regras e leis, deveres e obrigações, direitos e privilégios, e a ética está relacionada com virtudes e valores certos e errados, motivações e normas para se fazer aquilo que se tem que fazer, né? Então, então, é, então, é, então, nós vamos discutir isso daí, porque as religiões também são propositivas nesse sentido da moral e da ética, né? O que mais que nós podemos discutir?
A questão, por exemplo, da economia, né? Vocês vão ter aula de economia no semestre que vem, e vocês vão observar que a religião é muito importante aí para manter escolas, templos, asilos, creches, né? E isso organiza a vida econômica de uma sociedade nesse sentido, né? Nós vamos discutir aí os ritos, os meios que as religiões se utilizam para obter os recursos econômicos, espirituais, e etc., como as ofertas, os dízimos, as doações, e etc., né? E vamos estar sempre relacionando isso daí com a ideologia, com a questão ética, né? Com a ideologia, desculpa, né? Nós vamos retratar aí alguns críticos e algumas pessoas que trabalharam com religião, como, por exemplo, Max Weber, que escreveu A Ética do Capitalismo e o Espírito do Protestante, né? Onde ele afirmava de certos ênfases doutrinárias e certas ênfases doutrinárias, né, com um aspecto para garantir uma vida melhor para as pessoas, ok? Então, isso aí é o que nós vamos discutir com vocês durante esses dias de aula, ok, gente? Bom, essa aula de hoje, ela vai ficar gravada para vocês, ela está gravada para vocês, né, e será disponibilizada, e estará disponibilizada aqui no Portal Ava. Ela faz parte do primeiro dia de aula nosso, ok? Então, já de antemão, eu gostaria de finalizar aqui agora, interrompendo esta gravação a todos, ok? Então, um bom dia para vocês e até logo mais, ok?